Salve, bonecas! Vamos falar um cadinho de circo. Eu sou Vulcânica Pouca Roupa, sou formada em fotografia, sou mestre em teatro pela UDESC, sou doutoranda em artes pela Unesp e sou artista plástica visual também. Integro a CIA Fundo Mundo, que é uma CIA de circo formada exclusivamente por pessoas trans. E também sou produtora cultural, né? Sou criadora aí do Festival das Insurgências e produzo outros babados também. Bom, gente, a minha pesquisa no mestrado, ela foi sobre a presença de pessoas trans dentro do teatro e da performance, né? Que acabou gerando a série documental intitulada Desaquenda, que faz parte do acervo de 2 museus brasileiros, que um é o MAM, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e o outro é o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E vocês podem ver os episódios da série aqui também no YouTube da Cositas Produções. Morra! Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Desaquenda! E no doutorado eu continuo nesse mesmo caminho de pesquisar sobre a presença de pessoas trans, mas agora dentro do ambiente circense, né? Então hoje falaremos mais especificamente sobre pessoas trans e circo. Primeiramente eu gostaria que vocês puxassem na cabeça de vocês qual a primeira lembrança de circo, né, que vem, e qual o sentimento que vem junto com ela, assim. Eu sou nascido numa cidade de 15 mil habitantes, e onde a arte e a cultura, no geral, não são incentivadas, né? Não tem equipamentos culturais na cidade, não tem secretaria de cultura, ou seja, eu nunca tive muito acesso às artes no geral, assim. Só quando migrei da cidade para ir morar em lugares maiores, etc, né? Então, só que na minha cabeça eu tenho memória dos circos itinerantes, né, que passavam pela cidade na infância, e eu amava, né, ficava naquela excitação quando chegava, porque aquele mundo lúdico, né, dos brilhos, das cores, da comicidade, das virtuoses, etc. E só que na adolescência eu já comecei a me sentir mais desconfortável, né, quando eu ia frequentar. E na vida adulta isso se manteve, assim. E aí, hoje em dia eu consigo formular um pensamento sobre o porquê desse desconforto e gostaria de compartilhar aqui com vocês. Quando a gente pensa na história do circo e das comicidades, é bastante importante a gente lembrar que, embora tenha essa visão de que o pessoal do circo é o pessoal descolado, mambembe, né, vive viajando e etc., as pessoas ainda assim continuam inseridas, né, na sociedade que a gente vive. Então, é óbvio que os apagamentos e os boicotes, né, que nós, pessoas trans, pessoas racializadas, que a gente sofre no cotidiano e na história que é contada, isso vai se refletir no circo também. E aqui eu incluo outros grupos sociais, né, que fogem da cisgeneridade branca. Vamos refletir um pouquinho sobre o passado. Quando falamos sobre o século XIX, início do século XX, não podemos deixar de citar os freak shows, os shows de horrores, que aconteceram sobretudo nos Estados Unidos e Europa, que inicialmente aconteciam dentro dos museus e depois migraram para os circos, e que na sua maioria, né, das vezes acontecia de forma exploratória, onde diversas pessoas eram retiradas de seus países, de seus territórios, de suas famílias, e apresentadas ao público como anomalia,
como aberração e como algo monstruoso, né? Onde o público podia pegar em seus corpos sem sua permissão. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas pretas, eram pessoas gordas, eram pessoas com deficiência, pessoas intersexo, pessoas trans, que tinham algum marcador social que a tiravam dessa norma colonizada. Várias dessas pessoas procuravam os museus e circos para trabalhar justamente por não serem aceitas em outros espaços sociais. Então a gente encontra relatos de pessoas dizendo que queriam estar ali. E a experiência dessas pessoas é extremamente legítima. Mas o que eu sempre digo é que a gente precisa olhar o entorno e contextualizar que esse não deveria ter sido o único destino que a sociedade possibilitava para que essas pessoas tivessem autonomia, que é uma discussão que se assemelha à travestilidade e à prostituição. Quando a gente busca em jornais, livros sobre a existência de pessoas trans no passado, a gente tem um real problema de encontrar esses registros. Até porque a forma como citavam a gente é bastante transfóbica. Então fica sempre a dúvida se talvez a matéria se refere a uma pessoa trans, travesti, de fato. Mas o que me interessa são os rastros. E é nesse caminho que eu ando percorrendo um pouco da minha pesquisa no doutorado. Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a matéria mais antiga que eu encontrei até agora, que ela cita o termo ator cômico, travesti e palhaço na mesma matéria, e se trata de uma publicação do jornal Correio da Manhã, do dia 28 de janeiro de 1930, que diz assim: A Companhia do Recreio. Dentro da companhia, há artistas notáveis. Aracy Cortes é o expoente do seu gênero e sempre tira o máximo efeito dos seus papéis. Mesquitinha é o maior ator cômico atual, artista que depois de fazer a excentricidade de um travesti, faz um trabalho dramático, como o do palhaço, com tal perfeição que, surpresos, os mais entendidos acreditavam que o intérprete do palhaço era outro diferente daquele que uma hora antes aparecera na pele de uma rapariga folhona. Ou seja, jamais saberemos se se trata de uma pessoa trans, uma pessoa travesti mesmo ou não. Mas como eu já disse, o que me importa são os rastros. E eu não consigo falar sobre essa perspectiva, né, trans, sem olhar o contexto todo, né, de raça, de classe, do movimento que mulheres cis estavam fazendo. Então eu gosto sempre de falar que, coincidentemente, na época de 30 a 40, que é a época da matéria, é quando surge registros de mulheres palhaças. E aqui eu vou trazer a palhaça Chamego, que é tida como a primeira palhaça negra, que tinha que assumir uma identidade de palhaço homem para poder exercer sua função, já que mulheres não poderiam estar naquela posição naquele período. E eu trago esse dado para a gente pensar sobre como o circo se estruturou e se estrutura até hoje. Se a gente lembrar que só nos anos 90 é que começam a surgir grupos formados apenas por mulheres, e só em 2017 tem a CIA Fundo Mundo, que é uma CIA composta só por pessoas trans. Antes dessa data a gente não tem conhecimento de outra companhia só de pessoas trans, e até o momento que eu estou gravando, em 2023, também não temos conhecimento de outras companhias só de pessoas trans. Isso é uma problemática grande e muito complexa, né, que diz sobre muita coisa, assim. Quando a gente pensa na história do circo, ele nasce aliado à religião e ao Estado. E é importante a gente lembrar disso, porque isso reflete o nosso fazer até os dias de hoje. E eu digo isso porque até pouco tempo atrás era proibido, e tem alguns circos e algumas companhias que ainda proíbem, de levar suas demandas, né, para pessoais, para a cena, justamente para não pautar debates que envolvam gênero, questões LGBTQIAP+, raça e etc., da forma como precisa ser debatido, sendo protagonizado pelas pessoas que vivem isso no corpo e na pele. Porque é óbvio, né, que dentro das comicidades que se faziam até os anos 2000, 2010, e às vezes tem gente que ainda faz, né, ainda reproduz esse tipo de comicidade,
eram pautadas, mas de forma muito caricata e desonesta, né? Quem aqui nunca presenciou dentro do circo e das comicidades piadas feitas com mulheres, com travestis, com pessoas gordas e etc. Isso tem muita relação, inclusive, com os materiais didáticos que a gente tem produzido sobre circo no Brasil, né? Que as principais referências são estudadas dentro dos cursos e das academias, não deveriam mais ser referências, porque ferem os direitos humanos. E aqui eu não vou citar nomes, porque não quero expandir essa galera, mas caso você vai estudar sketch, gag, leia com muita atenção, principalmente se esse material foi construído anos 90, 2000. E se for o homem branco que fez, até esse momento de agora, leia com muita atenção, entendeu? Homem cis branco, porque não dá para passar batido. E aí eu gostaria de trazer uma fala do Júnior Nedel, que é o meu companheiro da Fundo Mundo, né? Da companhia que eu faço parte. E ele diz no documentário Transgeneridade e Circo, que a gente produziu através do PROAC Lab em 2020. Honestamente, eu nunca gostei muito de humor. Eu sempre tive muita dificuldade com comicidade. E era muito difícil que eu fosse assistir um show de comédia que me fizesse rir de fato. Aí eu ficava me perguntando se o problema era comigo. Será que eu estou sendo duro demais com as piadas? Será que nada vai me fazer rir nunca? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era bem o caso. Que muitas vezes essas piadas tinham premissas que eram muito violentas e eu sentia muita dificuldade de achar isso divertido. Isso realmente foi um peso para mim. Até eu entrar na CIA Fundo Mundo e até eu começar a pesquisar sobre comicidade. Eu sentia que não tinha nem muito interesse em circo e nem em palhaçaria, que é um lugar muito desafiador de se estar, porque você entende como funciona o mecanismo do riso e efetivamente se coloca nesse lugar de gerar o riso nas pessoas a partir do seu corpo. Só que, para mim, pelo menos dessa vez, era um riso diferente, a partir de outra perspectiva, porque justamente estava querendo tensionar esses pressupostos transfóbicos, racistas, excludentes mesmo, que muitas vezes fundamentam essas piadas. A comicidade, o circo que a gente vem propondo, vem de outros lugares, que sejam mais confortáveis para corpos dissidentes. Cada um trazendo seu próprio jeito de produzir, trazendo nossas demandas para a cena, narrativas de resgate, de ancestralidade, de questionamentos, de vivências, né? Que a gente sinta à vontade. E principalmente a gente tem criado nossas teias, né? Feito esses encontros com outras pessoas também dissidentes ou que compartilham de pensamentos próximos aos nossos para se apoiar e construir esse outro modo, né? Essa outra narrativa que seja mais respeitosa e com esse desejo de rir com o outro e não do outro. Acho que esse é um ponto que marca bastante essas comicidades, né? Que estão se construindo. Uma comicidade onde a cultura popular, a cultura preta, seja uma referência, uma possibilidade de aconchego, onde nosso corpo não seja o motivo principal do riso, né, como já aconteceu comigo de estar numa oficina de palhaçaria e a pessoa que está ministrando falar que por minhas pernas serem muito finas e compridas, que eu deveria usar uma roupa para chamar a atenção para elas porque a piada estava ali. Sendo que não, né? O que é cômico é a forma como eu ajo, as coisas que eu falo, a dramaturgia que eu construo e não os estereótipos corporais que a gente carrega. E a resposta à nossa presença dentro do ambiente circense tem sido muitas vezes dura, porque tanto as pessoas do circo tradicional quanto do contemporâneo, artistas de rua, têm reproduzido o discurso de que o picadeiro virou palanque de movimento social, pelo fato de estarmos conquistando e disputando espaços. Por esses outros motivos que tem surgido a Noite das Mulheres, Noite LGBT, Noite Preta, dentro dos festivais, das convenções, e também por isso vem esse movimento reacionário, né, querendo questionar nossos fazeres e tentando desqualificar o que a gente tem construído. E é sempre bom lembrar que algumas tradições precisam morrer para que outras tradições possam surgir, principalmente tradições que não condizem mais com o tempo e espaço que a gente vive e que ferem os direitos humanos, né? A vida é mutável e tá aí para que a gente
Transcenda, amor. Beijo, beijo. Alô? 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 Chamando o Planeta Xuca? Planeta Xuca na escuta. Nós estamos tendo um pequeno probleminha aqui. Comandante na escuta. O que aconteceu? Então, nós estamos com uma dificuldade de inserir a Xuca no Planeta Cheque. E eu posso saber por quê? Eles se recusam, comandante. Parece se tratar de uma comunidade muito careta. Oh não, não me diga que é mais um planeta dominado por cisgêneros. Não, calma, não é pra tanto. Mas só pra você ter uma ideia, eles ainda usam anteninhas pra demarcar suas identidades alienígenas. Nossa, pra que reproduzir esses estereótipos? Isso é um desserviço à comunidade alien universal. Ai, silêncio. Mas o problema mesmo é que as nossas chucas evaporam. Não há água que aguente. Ixi, será que há muito fogo no rabo? Espera, eles estão se aproximando. Eles não parecem muito felizes. Calma. Nossa, que tecnologia é essa? Os Daisy, nunca vi nada parecido. Mas o quê? Não acredito, sai com a sua imposição sem sentido. Quem foi que disse que eu não posso pagar meu amor no cheque? Não quero Xuca, oh Xuca, yeah. Não quero Xuca, oh Xuca, yeah, yeah. Canta comigo, venha com a gente, isso vai ser divertido. Uma corrente flui da gente e a sua flora agradece. Não quero Xuca,